Olá, mais uma lição diária para o seu coração. Se você está chegando agora no meu canal e ainda não se inscreveu, inscreva-se, amigo, não custa nada, é só apertar o botãozinho vermelho aqui embaixo. Acione o sininho, dê o like fortalece muito o nosso canal. Ajude-nos a chegar a 250 inscritos. É muito bom estar falando com você novamente, amigo ouvinte da Rádio Web Gospel Milênio de Imperatriz de Maranhão, e com você, amigo internauta. O tema de hoje é Os Mortos Nada Sabem. É uma continuidade do vídeo de ontem. Por quê? Está falando sobre a situação do morto. A pessoa está viva e de repente ele está morto. E agora? O que acontece? Em Jó 3, 11 a 13, Salmos 11, ou melhor, Salmos 115, no versículo 17, no Salmo 146, no versículo 4, e Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 10, nós aprendemos a condição do ser humano na morte. Então veja, não é opinião deste alguém que vos fala, o youtuber, não é minha opinião, não é a opinião de uma igreja, não é a opinião de um pastor, é Deus falando através da palavra. Todos sabemos que isto aqui é a palavra de Deus. Ou você confia, ou você não confia. Mas, na verdade, aqui está a palavra de Deus sobre o estado do homem na morte. Veja, Jó afirma que a alma morre e na morte a pessoa não lembra de nada. Os mortos não louvam ao Senhor, tornam ao pó e perecem todos os seus desígnios. Ora, como é que um cantor diz que recebeu uma letra criptografada para ele cantar? Isto não é verdade. Os mortos nada sabem, diz as Escrituras. Como é que alguém diz que conversou com o filho ou com a filha? Os mortos nada sabem. Eles não têm consciência em estado mortal. Acabou. Mas ele vai mais longe, porque os vivos sabem que hão de morrer, diz a Bíblia. Mas os mortos nada sabem. Coisa alguma, ela acrescenta. Nem tampouco terão recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Vá ao dicionário e leia lá o que é esquecimento. Foi uma religião que fez isso? Não, foram os cátedras. Eles definiram as palavras. E cai exatamente no que a Bíblia diz. Os mortos nada sabem. A sua memória jaz no esquecimento. Se tiver que fazer algo, faça em vida. Porque para a tumba, para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimentos, nem sabedoria alguma. É a Bíblia que está falando, senhores. Não é uma religião. Se você crê na Bíblia, então você precisa acreditar que morreu, acabou. Aí você diz assim, mas e os evangelhos? O Espiritismo segundo o Evangelho é uma forma de enganação. Está enganando você, porque é um falso evangelho. Ou então tiram coisas até verdadeiras que estão na Bíblia, porém em lugar, em contexto errado. E um texto num contexto errado, ele se torna um pretexto. Amigo, todos esses textos que nós lemos para você mostra de que na morte não há mais lembrança de nada. Pense nos salvos, eles fecham os olhos na morte. E quer fiquem na sepultura por 1500 anos ou por 5 meses, não faz diferença para eles. Ou mesmo um dia. A próxima coisa que você verá é o retorno de Cristo. Ou salvo ou perdido. Como então os mortos estão em melhor condição que os vivos? Você já ouviu isso? Você pergunta, e o Setembrino, como é que ele está? Ele faleceu. Ele foi desta para melhor. Era um pouco. Desta para melhor? Como assim?
Então ele morreu, foi para melhor? Ora, então todo mundo morreu, ué. Porque se eu estou ruim e eu morro e vou para melhor, então todo mundo morrer, não é assim? Mas aí você pergunta para a pessoa que disse que foi desta para melhor, fala, então por que você não morre? Eu não quero morrer. Ou ele tem um netinho para cuidar, ou então ele tem muito dinheiro para gozar. Ou seja, desta para melhor? Como assim? Não existe desta para melhor, amigos. É isso que você precisa compreender. Olha só, aplicando ao hebraico nefesh, que quer dizer alma, nos escapes, e além disso, vou repetir novamente, olha só, aplicando ao hebraico nefesh, que quer dizer alma, tá bem? As características psique, que também quer dizer alma, platônica, deixamos que o significado real de nefesh nos escape e, além disso, ficamos com inúmeros pseudo-problemas. Quem falou isto aqui? Alguém que pesquisou sobre o assunto, Claude Tresmontant. Ele pesquisou sobre isso e chegou a esta conclusão. E ele não era evangélico. Mas ele não teve saída. É a diferença entre as palavras, ou igualdade, para chegar no mesmo bem comum. A alma não existe sem o corpo e não sobrevive à morte deste. Somente Deus é capaz de matar a alma, o que significa que a alma não é imortal. Não existe alma penada, senhores. Não existe uma alma, quando o corpo morre, ele sai por aí. Ghost. Acho que é um filme muito conhecido. Além da vida. Desculpa, eu não me lembro o nome do filme, mas Ghost é bem conhecido. O cara morre, aí a alma sai do corpo e começa a seguir pessoas. Eu não sei bem direito. Mas isto não existe. É um engano de Satanás para confundir você. No túmulo, os mortos não sabem nada, não louvam ao Senhor, não trabalham, nem planejam, nem fazem nenhuma outra atividade. Jó 3, 11 a 13, Salmo 115, 17, 146, 4, Eclesiastes 9, 5 e 10. Então, se não há planejamento, se não há trabalho, como alguém vai enviar uma letra criptografada? Ou você confia na Bíblia, ou não confia. É você que decide. Mas, mãe, disse eu, você realmente acredita que a alma dorme na sepultura até a ressurreição? Você acha que o cristão, quando morre, não vai imediatamente para o céu, nem o pecador para o inferno? Ela respondeu, a Bíblia não nos dá nenhuma prova de que exista um inferno que se queime eternamente. Se existe tal lugar, deveria ser mencionado no livro sagrado. Realmente, não existe na Bíblia um lugar onde se queima eternamente. Ah, mas lá fala do Sheol. O Sheol é sepultura. Passaram-se alguns meses depois dessa conversa, antes que eu ouvisse mais alguma coisa sobre essa doutrina. Mas durante esse tempo, minha mente estava muito ocupada com isso. Quando ouvi uma pregação sobre este assunto, acreditei que fosse a verdade. A partir do momento em que a compreensão sobre o sono dos mortos surgiu em minha mente, o mistério que havia envolvido a ressurreição desapareceu. Olha, e o grande evento em si assumiu uma importância nova e sublime. Se na morte a alma supostamente entra na eterna felicidade ou miséria, onde estaria a necessidade de uma ressurreição do pobre corpo em decomposição? Mas essa nova e bela fé me ensinou a razão pela qual os escritores inspirados insistiram tanto na ressurreição do corpo. Era porque todo o ser estava adormecido na sepultura. Eu então podia perceber claramente o engano de nossa posição anterior sobre essa questão. Você encontra isso no livro Life Sketches, na página 49 e 50.
Cristo se tornou um com a humanidade para que a humanidade se tornasse um com Ele, e em espírito e em vida. Em virtude dessa união, em obediência à palavra de Deus, sua vida se torna a vida dos seres humanos. Ele diz aos penitentes: eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. A morte é por Cristo considerada um sono, silêncio, trevas. Sono, portanto. A ela se refere como se fosse de pouca importância. Todo aquele que vive e crê em mim, diz ele, nunca morrerá. João 11, 26. Se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. Olha, João 8, 52. Nunca verá morte. João 8, 51. E para o crente a morte é apenas questão de pouca importância. Para ele, morrer é apenas dormir. E por um tempo. Também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Você encontra isso em 1 Tessalonicenses 4,14 e no livro Mensagens Escolhidas, na página 302, 303 do volume número 1. O homem foi originalmente dotado de preciosas habilidades e de uma mente equilibrada. Era um ser perfeito e estava em harmonia com Deus. Seus pensamentos eram puros e seus desejos eram santos. Mas por causa da desobediência, sua mente se perverteu e o egoísmo suplantou o amor. Por causa da transgressão, sua natureza ficou tão enfraquecida que ele, pela própria força, não conseguia mais resistir ao poder do mal. Ele foi capturado por Satanás e assim teria permanecido para sempre se não houvesse a intervenção especial de Deus. O propósito do tentador era frustrar o plano divino da criação do ser humano e encher a terra de miséria e sofrimento. Ele atribuiria todos esses males à obra de Deus ao criar o homem. Você encontra isso no livro Caminho a Cristo, página 17. O único trabalho que o inimigo de Deus, Satanás, tem é confundir a mente da pessoa. É por isso que no espiritismo ou nas pessoas espiritualistas, você vai eliminando algumas coisas. É interessante que Satanás sabe como prender as pessoas. Mas se você quiser, você pode estar nas mãos de Deus também. E aí, protegidos por Ele, você vai entender que o homem, quando morre, está acabado. Enquanto está vivo, ele pode decidir, ele pode escolher. Mas depois que morreu, acabou. Pense nisso. Vamos orar. Pai eterno, ajuda-nos a entender esta questão. Não importa se há costumes e hábitos antigos quanto a isto, conhecimentos que recebemos errados, precisamos confiar na Tua palavra, Senhor. Então ilumine as mentes que estão me ouvindo. Faça com que eles entendam que o homem pode escolher enquanto está vivo, mas depois que morre, acabou. Não tem que acender vela, não tem que orar por eles. Acabou. Ajuda-nos a entender isto, Pai. Abençoe a todos os amigos ouvintes da rádio e também os amigos internautas. Tudo isso te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode continuar nos ajudando um pouco mais. É só você enviar esse vídeo para seus amigos, colegas de trabalho, de estudos, compartilhando em suas redes sociais. Ajude-nos a chegar a 250 inscritos. Você pode ouvir a Rádio Web Gospel Milênio de Imperatriz do Maranhão, clicando aqui na descrição o link da rádio. Você vai ouvir o nosso amigo locutor Elmo Silva em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Adquira o livro Mulher Virtuosa, quem achará? Uma experiência de vida maravilhosa, fantástica, de uma mulher temente a Deus e passou por agruras, difíceis situações, por uns crisóis terríveis, porém foi uma vencedora. E Deus quer fazer de você uma vencedora também, um vencedor. É só você clicar aqui na descrição, estão todos os contatos do autor, o Dr. Esmeraldo Tertuliano. Adquira o livro, vale a pena. O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o rosto e te dê a paz. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.